E só para a gente conseguir. Vai começar só para ficar gravado. Pronto, turma. Até agora nós somos 20, mas as turmas são 66. Da outra vez, acho que tiveram dos 66, 44 presentes, eu não lembro direito. Oxi, o que é que tá acontecendo? Peraí que eu dei um tilt aqui no meu computador. Pronto. Aí, fala, meu Deus. Aí, então, eu acho que a gente pode começar. Quem não participar agora pode assistir depois no YouTube. Eu vou postar para vocês no YouTube, vou mandar para a querida monitora, a Janete, e vou também depois postar para vocês nas aulas. A minha pergunta é, digam aí no chat se tá tudo bem com vocês, como é que estão de quarentena, estão ficando em casa. Pode usar o microfone se quiser, tá? Desculpa o atraso, professor. Não, tranquilo, Vitória. Perfeito, tá de boa. A gente, na verdade, ainda nem começou. Como é que tá de quarentena, vocês? Estão em casa, estão resguardados? Quem é que tá Fala aí, falando? Sidney, tudo bem? Fala, meu irmão. É o Vitor? E aí, Tranquilo? cara? Sim. Na Show. luta aqui da quarentena, né? Na luta, cara? Como é que tá a tua luta Tem aí? que ser. Não, tem que manter o conteúdo em dia, né? O principal. E Show. aí, tirando um tempo livre pra botar as outras coisas em dia também, né? Descansar um pouco e refletir sobre a vida, o principal, né? Boa, boa. Tá falando as três coisas que realmente eu tô fazendo. Ah, só faltou uma, comendo Pronto. muito. Essa daí é todo o caminho, viu? É um momento realmente para descansar um pouco, é um momento realmente para a gente refletir um pouco mais sobre a gente, dar uma aprumada, tirar as coisas atrasadas. Eu tô fazendo exatamente isso aí, cara. Que bom saber que Ei, vocês Sidney, fiz, cara. Sidney, a Unifor já se posicionou se vai ter. Vão postergar aquele período de início às aulas, como é que vai ser isso daí? Pronto, por hora a informação que eu tenho, que até eles vão soltar para os alunos e para todo mundo em geral, é que a gente não vai ter nenhum prejuízo do conteúdo. Essas aulas que a gente está tendo tá valendo. Só a questão, só as provas é que a gente vai fazer quando voltar, mas Entendi. por hora não vai ter prejuízo do semestre. É o que eu Tranquilo. estou sabendo. Entendeu? Assim, eu sempre passo para vocês mais atualizado. Disseram que vai soltar um comunicado para a comunidade em geral e que vai ser mais ou menos nesse sentido. Que essas aulas vão valer. Inclusive, toda quinta-feira eu disse para vocês, vou postar uma atividade para essa atividade computar como presença. Porque em EAD, a presença da gente é contada pelos trabalhos. Vai ser um trabalho bem simples, só um resumo da aula, tal. Toda quinta-feira eu vou postar. Em tese, essa quarentena, né, que a Unifor colocou, vai até o dia 30, mas eu não sei, o que eu não vou saber te responder é se vão prorrogar. Que eu acredito que sim, mas eu não sei. Eu também acho que vão acabar prorrogando também. É o mais Exato. lógico, né? É o Infelizmente. mais lógico. Tomara, porque aí todo mundo resguardado em casa, sem sair de casa, o vírus vai Pois embora no é. instante. Diferentemente do discurso do nosso presidente, né? Mas, pelo Vamos amor de lá, Deus, pra. não vamos entrar nesse Vamos discurso, vergonhar pelo amor ali. de Deus. Vamos Professor, vergonhar ali. Diz, meu irmão, pode falar. professor, se o senhor passar algum trabalho, vai valer ponto? Ou os trabalhos passados na quarentena não vai valer ponto? Não, não, vai valer só frequência. Não dá para valer ponto. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Tranquilo? O Gutierrez está perguntando aqui se não seria possível realizar essas aulas no horário da aula. Ah, pode ser. Por mim, eu posso falar no horário da aula mesmo. Eu imaginei só que esse horário seria melhor para todo mundo, que a gente ficava o dia livre, o dia livre. E também pelo fato de estar gravado no YouTube, né? Não teria tanto problema. Mas conversem aí no grupo de vocês, se vocês preferirem que fique no horário da aula, por mim não tem problema não. A quarentena tô indo bem, o Juan, né? Mas tô com dificuldade pra aprender em AD. Sério, Juan? Eu tô achando tão interativo, cara. Dá um tempo ao tempo, porque a gente tá começando agora, né? Isso, teve só uma aula, AD. Eu acho que a interação da gente tá tão bacana. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, só desliga se não for falar mais nada, porque pra gente não dar interferência aqui. Aí, tudo tranquilo, professor, sem colocar o pé fora de casa. Isso aí, Melissa, eu também. E eu comecei no domingo retrasado, ou seja, eu já tô há um tempão sem sair de casa mesmo. E assim, eu meio que antevi que isso ia acontecer, sabe? Acho que porque eu tenho um amigo fora e eles falaram de supermercado, essas coisas. Então, o que eu comprei de comida, assim, não aquele exagero todo, mas o que eu comprei de comida para não precisar sair de casa, eu fiz. Comida e material de limpeza. No sábado, comida e no domingo, material de limpeza. Então, eu tô tranquilo, graças a Deus, até aí. A Liana, saiu um vídeo ontem do vice-reitor falando sobre, e provavelmente vai prolongar. Show, Liana, valeu. O que eu tinha visto era um vídeo dele,
mas o vídeo dele para os professores. E aí era dito que vai ter um vídeo para os alunos. Por isso que eu não falei desse vídeo, mas obrigado, Liana, por ter falado. Eu não sabia que tinha saído esse vídeo já para os alunos. Já teve alguma atividade? Vai começar. Letícia, vai começar a partir de quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou botar lá em trabalhos lá no Unifal Online mesmo. E vai ser uma coisa bem tranquila, tipo assim, conceitue a ação penal, quais são as espécies de ação penal, coisa que vocês fazem bem tranquilo, tranquilo? A Melissa tá falando que o horário é melhor. Eu também, para mim, esse horário é melhor, mas assim, eu não me incomodo de fazer na hora da nossa aula, não, de jeito nenhum. É só vocês combinarem no grupo, fazendo votação. De todo modo, não tem prejuízo nenhum, porque quem não assistir comigo pode assistir no YouTube. Ah, professor, mas e a dúvida? Só anotar, passa para a Janete me passa, ou a própria Janete responde. Então, assim, não tem nenhum prejuízo em relação a isso, eu acredito. Verdade, professor, e acho que esse horário é melhor. Pronto, se vocês puderem discutir aí no grupo e me passarem, para mim tanto faz. Para mim, tranquilo. E como eu estou dizendo, independentemente do horário, eu acredito que não vai ter prejuízo, porque mesmo que você assista pelo YouTube, e eu vou disponibilizar todas as aulas no YouTube, anota as dúvidas e me pergunta através da Janete ou por torpedo no Unifal Online. Então, acredito que não vai ter problema. Pronto, alguém quer falar mais alguma coisa, turma? Vamos só ver se dá pra galera entrar mais, né? Porque são só 23, nós somos meia-meia, ou seja, eu tô nem metade da turma aqui, mas vai dar certo, vai dar certo. Tenho certeza que o pessoal vai assistir pelo menos pelo YouTube. Tranquilo? Podemos começar a aula. Quem quiser falar, turma, pode falar, é só habilitar aí o microfone, ou quiser escrever aqui, pode escrever. O ruim é porque eu vou para outra tela, eu vou começar a compartilhar a minha tela para vocês, e aí eu não fico mais vendo o chat, eu fico vendo a minha tela, né, que é aquele arquivo do Word que a gente está construindo junto. E aí, se você quiser, tiver alguma dúvida durante a explicação e eu não ver aqui no chat, você pode falar no microfone, não tem problema. Tranquilo? Então eu vou escrever aqui para vocês a mensagem. Podemos começar. Aí vocês me dizem aí, tem mais, né? Eu nem tinha visto. É melhor, melhor esse horário. Eu nem tinha visto o resto da galera falando. Professor, esse horário tá ótimo. A aula ao vivo acredito ser melhor do que a videoaula. Mas acho mais fácil de aprender. Eu acho que, enfim, a gente tem que se adaptar, turma, e principalmente a minha geração já tem que se adaptar. A de vocês, então, que tudo muda muito rápido, aí é que você tem que ser como água mesmo, se adaptando às coisas, atravessando os obstáculos que nem água, porque é a realidade, né? Isso foi hoje, a gente nunca tinha visto isso na vida, né? E aconteceu um negócio desse. Então, assim, a gente tem que se adaptar mesmo, é o que tem para hoje. Professor, vai começar a quinta os trabalhos? Nessa quinta já começa, tá, Melissa? Já começa nessa quinta os trabalhos. Trabalho simples. Toda quinta eu passo trabalho e você bota uma semana de prazo, você bota pelo Unifal Online para mim, você bota pelo Unifal Online para mim e aí fica computada a presença de vocês. E não é para ter prejuízo no semestre de jeito nenhum. Quanto à nota, ponto, não se preocupe. Esses trabalhos não vai valer ponto, tá? Esse trabalho vai valer só presença. Professor, vai começar a quinta os trabalhos. Sim. Muita gente está em teletrabalho, mas vão assistir mais tarde. Show, Janete. Obrigado aí pelo feedback. Aí eu botei, podemos começar assim. Letícia. Professor, por favor, começa falando sobre os prazos decadência processual e penal. Estou com dúvida de como devemos saber qual que utilizar. Beleza. Eu já até conversei sobre isso com vocês e posso falar de novo. Turma, o prazo penal, ele geralmente é menor que o prazo processual penal. O prazo penal, ele é aquele que você computa e tira um dia. Então a gente falou que o prazo decadencial, o prazo de 6 meses é um prazo decadencial e, portanto, é um prazo penal. Eu falei, você conta 6 meses e tira um dia. Por que que eu disse isso? Porque é um prazo penal que é menor. Porque o primeiro dia conta. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, que aí eu escrevo uma coisinha para vocês. Só um minutinho. Estou compartilhando aqui. Vou beber água logo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só compartilhar. Pronto. Todos vocês conseguem ver o Word? Digam ou escrevam aí. Vocês conseguem ver? Vou voltar aqui só para ver o Word. Sim, sim. Pronto. Ótimo. Turma, qual seria a diferença? Então, deixa eu botar. Deixa eu colocar uma observação aqui.
diferenças entre o prazo penal e o prazo processual penal. Menino, meu computador deu pau mesmo, vocês acreditam? Depois da minha aula na terça-feira, com a primeira turma, aí ele simplesmente não faz mais nada. Ele liga, mas ele não me deixa mexer nem no teclado, nem no mouse. Doido, né? Então, ó, prazo penal e prazo processual penal. O prazo penal, pessoal, basicamente ele é diferente do prazo processual penal, porque o prazo penal ele inclui o primeiro dia. Ele inclui o primeiro dia. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Ele inclui o primeiro dia e ele exclui o último dia. O que isso significa? Já eu explico. Então, o prazo penal ele inclui o primeiro dia e o prazo processual penal é o contrário. No prazo processual penal, ele exclui o primeiro dia e ele inclui. Tem a última. E ele inclui o último dia. Show. Basicamente, quais são as diferenças, tá? O prazo penal, ele inclui o primeiro dia, que significa que o primeiro dia já conta. Então, eu falei para vocês, aquele prazo decadencial de 6 meses, tanto para você representar como para você ajuizar queixa-crime, ele conta o primeiro dia do crime. Então, se você hoje me xingou, isso é um crime de injúria, e eu quero entrar com a queixa contra você, hoje já conta o primeiro dia desses 6 meses, porque é um prazo penal. Ah, como é que eu sei se é penal ou processo penal? Já eu dou uma dica. E já o prazo penal, ele exclui o último dia, porque o último dia ele não vai contar. Conta o primeiro dia, por isso que o último dia está excluído. Daí porque eu digo, turma, contem os 6 meses. Então, estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí você tira um dia. Conta os 6 meses e tira um dia. Por quê? Porque o prazo penal ele exclui o último dia. Isso sobre o prazo penal está no artigo 10 do CPP, do CP, do Código Penal. No artigo 10, vocês viram em penal 1 esse prazo. Já o prazo processual penal, ele exclui o primeiro dia. Ou seja, ele não conta. Eu mesmo que sou oficial de justiça, ontem foi meu dia, né? Aí eu faço, foi o dia dos oficiais de justiça. Aí eu faço uma citação de alguém, aquele dia que eu faço a citação, ainda que eu fiz a citação 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o dia todo não conta. Então, o prazo processual penal, ele exclui o primeiro dia. Aquele dia não está contando. Ele, necessariamente, ele começa e termina em dia útil. Ele começa e termina em dia útil. Então, hoje é quinta. Vamos supor que eu faça uma citação hoje. Só vai começar a contar o prazo de 10 dias que a pessoa tem para se defender, para entrar com resposta à acusação, amanhã. Começa a contar amanhã. Aí tu conta sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Opa, se eu citei alguém hoje, só começa a contar amanhã. E aí eu digo, você tem 10 dias, porque no processo penal, o prazo para você se defender são 10 dias, está no 396 do CPP, 396A do CPP. Então eu citei alguém hoje, você está sendo processado por roubo. O Ministério Público está dizendo que você roubou a Maria tal dia. Aí eu vou dizer pro cara, você tem um prazo de 10 dias para se defender. Aí o cara, beleza, até quando vai esses 10 dias? Hoje conta? Eu digo, não, só vai começar a contar amanhã, sexta-feira. Aí se amanhã é dia útil, né? Então conta. Então sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Opa, prazo processual penal, ele tem que começar e tem que terminar em dia útil. Como os 10 dias terminou num domingo, vai prorrogar até segunda. Por isso que a gente diz que inclui o último dia, porque prorroga até segunda. É diferente o prazo processual penal. É diferente o prazo penal. Pode iniciar e terminar em dia útil, não tem problema. Então, se a pessoa me xingou num domingo, domingo já está contando o prazo penal. Se eu citei alguém num domingo, ou se eu citei alguém no domingo, por exemplo, eu posso citar pessoas no domingo, só começa a contar no primeiro dia útil seguinte, que seria na segunda. Então, o prazo penal e o prazo processual penal é bem diferente. Basicamente, o prazo penal ele é menor do que o prazo processual penal, que ele vai ser maior. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Professor, como é que eu sei se o prazo vai ser penal ou processual penal?
É simples. Você vai pensar 99%, 90% das vezes isso vai dar certo, tá bom? Você vai pensar se naquela situação é melhor para o réu, para o acusado, para o investigado do crime, se para ele é menor que aquele prazo seja maior ou se é melhor que aquele prazo seja menor. A gente viu então que o prazo penal ele é menor e o prazo processual penal é maior. Às vezes, para o réu, é melhor que o prazo seja menor, que o prazo passe logo. E às vezes, para o réu, é melhor que o prazo seja maior, que o prazo demore a passar. Se para o réu for melhor que o prazo passe mais rápido, seja menor, aí você vai encarar como prazo penal. Já se for melhor para o réu que o prazo demore a passar, você vai encarar como um prazo processual penal. Então vamos para um exemplo. Eu fui preso. Minha prisão, 5 dias. Foi uma prisão temporária. Vocês vão aprender de prisão temporária comigo. Prisão temporária, 5 dias. É melhor para o Sidney que esses 5 dias passe logo ou é melhor que eles demorem a passar? Bom, é melhor para mim que esses 5 dias passe logo. Se é melhor para mim que esses 5 dias passem logo, é um prazo penal. Então, aquele primeiro dia, para mim, já vai contar. Se o prazo de prisão fosse processual penal, só ia começar a prisão a contar os 5 dias no dia seguinte, no dia útil seguinte. Mas como a prisão é melhor para o réu que o prazo passe logo, aí é um prazo penal. Então toda prisão conta o primeiro dia. Ainda que você tenha se recolhido à prisão 11h50 da noite, 10 minutos para meia-noite, aqueles 10 minutinhos já contou o primeiro dia da tua prisão. Já eu falei para vocês de citação. Eu cito as pessoas para elas se defenderem no prazo de 10 dias. É melhor que esses 10 dias demorem a passar, ou seja, que o réu tenha mais prazo para se defender, ou é melhor para o réu que esse prazo seja mais curto? É melhor para o réu que o prazo seja mais longo, lembre lá da prescrição. É melhor para o réu que o advogado tenha mais tempo de fazer a defesa dele. Como é melhor para o réu que esses 10 dias demorem a passar, quando eu cito alguém, aí a gente tem um prazo processual penal, porque demora mais a passar. Aí eu vou dar dois casos, e eu quero que vocês me digam aí no chat, caso se é um prazo penal ou é um prazo processual penal. A Laís, obrigado pelo dia, muito obrigado, Laís. O professor especifica em qual lei, qual prazo usar os termos. É o que eu tô falando, Melissa. É uma dica que eu dou. Não tem uma coisa que diga, isso aqui é penal, isso aqui é processual penal. Uma dica que eu dou é esse do prazo penal menor. Ah, pronto. O primeiro exemplo que eu quero que vocês deem que vocês me digam é a prescrição. Todo crime prescreve. Mas a prescrição. Então, por exemplo, bora pegar o crime de ah, furto. Furto, a pena máxima de furto é 4 anos, a prescrição então do furto é 12. Então, o furto prescreve em 12 anos. A minha pergunta é: a prescrição de qualquer crime é um prazo penal, que, ou seja, é melhor para o réu que passe mais rápido, ou é um prazo processual penal? É melhor que demore? O que é que vocês acham? Ó, o Vitor tá falando, é um prazo penal, show. Porque para o réu é melhor que a prescrição passe logo. Então, no da data do crime como regra, está no 111 do CP do Código Penal, 111 inciso 1, como regra, a data do crime já está contando o primeiro dia. Ah, o crime de furto aconteceu 11h50 da noite. A prescrição é de 12 anos. Esses 12 anos já começaram a contar 11h50 da noite daquele dia, da data do crime. Tranquilo? Então, prescrição. Prazo penal. Prisão. Prazo penal. Por que, então, o prazo decadencial é um prazo penal? Porque a gente viu que a pessoa, quando a vítima, né, para ela dar a representação ou para ela ajuizar a queixa, ela tem um prazo de 6 meses. Por que eu disse que esse prazo de 6 meses é um prazo penal? Porque é melhor para o réu que esses 6 meses passem logo. De maneira que, se passados os 6 meses a vítima não deu a representação, ou então a vítima, passados 6 meses, ela não ajuizou a queixa-crime, extingue a punibilidade, o que é ótimo para o réu. Então a decadência é um prazo penal, porque para o réu é melhor que passe rápido. Tranquilo? Então, prazo recursal.
Para o réu é melhor que o prazo do recurso seja maior. Por isso que é um prazo processual penal. Então, para ele apelar, para ele fazer uma melhor defesa, fazer uma melhor apelação, para ele até se beneficiar pela prescrição, é melhor que o prazo do recurso seja maior. Por isso que o prazo recursal é um prazo processual penal. Quem foi que perguntou? Deixa eu ver se está com. Deu para entender, turma? Foi a Letícia Lins. Letícia, entendeu? Tranquilo? Deu para entender todo mundo a diferença do prazo penal para o prazo processual penal? Lembra até que eu já tinha conversado com vocês sobre isso. Show, então. Então a gente pode voltar para nossa aula? Massa. Tiver alguma dúvida, só dizer. Diz, Letícia. Tá. Ela só foi corrigir o professor. Show. Vamos nessa. Então, turma, voltei aqui para o nosso Word, só para vocês perceberem o seguinte. Ação penal, que é o que a gente está estudando, você vai estudar a partir do artigo 24 do Código de Processo Penal e artigos 100 seguintes do Código Penal. Conceito de ação penal, nós já passamos sobre isso e a gente está falando que a gente tem duas espécies de ação penal. Nós temos a ação penal pública e nós temos a ação penal privada. Nós temos a ação penal pública e nós temos a ação penal privada. A regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Então, a ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. A regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Significa que o inquérito ou TCO pode ser iniciado de ofício pelo delegado, eles não têm que esperar qualquer condição para instaurar o inquérito ou o TCO, e o próprio Ministério Público pode ajuizar a ação penal de ofício. A regra é que todo crime é assim. Se o crime for de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, tem que ter expressa previsão legal. Então, a regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Os crimes de ação penal pública incondicionada não têm prazo decadencial, devem respeitar só o prazo descricional do delito. Já o crime pode ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal, ou então pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nesses dois casos, só pode instaurar o inquérito, o TCO, ou mesmo o Ministério Público só pode ajuizar a ação penal se houver a representação ou requerimento. A representação, a gente já viu, não é um ato muito formal, não é um ato muito solene. E a representação tem que ser dado até 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Então, se alguém te ameaçou, por exemplo, se alguém cometeu estelionato contra você, você tem um prazo de 6 meses a contar da data do crime, do dia que se consumou o delito, para dar essa representação. Passou 6 meses, você não deu a representação, extingue a punibilidade. Quando extingue a punibilidade, o delegado não pode mais instaurar inquérito nem TCO e o Ministério Público não pode mais processar. Se extingue a punibilidade, por exemplo, pela prescrição durante o processo penal, o juiz está proibido de dizer se você é culpado ou se você é inocente. Ele tem que só dizer que extinguiu a punibilidade. Estou indo mais rápido porque tudo isso a gente já conversou. O prazo decadencial, ele não se suspende, não se interrompe, pode cair em dia útil ou não útil. Não prorroga. É um prazo penal, como a gente já falou. Penal, como a gente já falou. E aí eu coloquei como observação que os crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação penal pública incondicionada, porque isso já mudou muito. E hoje, desde 2008, é crime de ação penal pública incondicionada. Aí tem os crimes de condicionada à requisição do ministro da Justiça, que a gente já falou, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele não tem esse prazo decadencial de 6 meses, mas ele precisa respeitar o prazo prescricional do delito. E aí, na aula de hoje, a gente começa falando das ações penais privadas. E antes de eu começar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Estou aqui no chat. O áudio de vocês está falhando? Está falhando o áudio? Está falhando? Ou vocês estão me escutando? Não estão? A minha internet aqui está no máximo. Assim, o sinal está no máximo. Melissa. Professor, eu tinha visto na sua aula no Unifon Online sobre a retirada da representação e fiquei sim, eu vou falar sobre isso. Perfeito. Não tá falhando, pronto, show. Sim, foi ótimo, viu, Melissa, a tua pergunta, porque eu já ia ultrapassar essa matéria sem falar, né, sobre isso. Então, voltando a falar sobre os crimes de ação penal pública condicionada à representação. A minha pergunta para vocês é: a representação, ela é retratável? Ou seja,
É possível, turma, que você dê a representação e depois retire? A resposta é que sim. A representação é até retratável. Eu posso dar a representação, você me ameaçou, você mandou uma carta para mim me ameaçando, Sidney, eu vou te matar. Eu dei a representação contra você, só que eu posso retirar essa representação. Eu posso retirar essa representação, como regra, até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então eu posso retirar essa representação até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E isso tá, pessoal, até o oferecimento da denúncia. Ixi, peraí, macho. Sai daqui. Sim. Oh, meu Deus. É só porque tem um coisa que me atrapalhando. Sim, isso tá até o oferecimento da denúncia. Oferecimento. Isso tá, turma, no artigo 25 do Código de Processo Penal. Isso está no artigo 25 do Código de Processo Penal. De maneira que você cometeu estelionato contra mim. Para o delegado instaurar o inquérito, eu preciso dar a representação. Dê a representação. Agora, eu posso retirar essa representação? Posso. Até quando? Até o Ministério Público oferecer a denúncia. Como assim, professor? Turma, o Ministério, a gente já viu que terminado o inquérito policial, o inquérito vai para o Ministério Público, que pode oferecer a denúncia, pedir novas diligências ou pedir o arquivamento. Lembram? Promover o arquivamento do inquérito, que com o pacote anticrime vai ser ele mesmo que já vai promover. Então, chegou o inquérito para o Ministério Público pode oferecer a denúncia, pedir novas diligências ou promover o arquivamento. É isso que o Ministério Público pode fazer. Se até o Ministério Público oferecer a denúncia, até o Ministério Público oferecer a denúncia, você pode retirar a representação. Quando você retira a representação, é o que a gente chama de retratação da representação. Então, como regra, você pode retirar a representação até o Ministério Público oferecer a denúncia. Agora, se você cometeu estelionato contra mim, eu dei a representação contra você, foi instaurado o inquérito, foi para o Ministério Público, o Ministério Público já ofereceu a denúncia contra você, e oferecer a denúncia é entregar a denúncia para o juiz. Se o Ministério Público entregou a denúncia para o juiz, eu não posso mais retirar a representação. Nem que eu queira mais, eu posso retirar essa representação que eu dei. Deu para entender tudo, turma, até aí? Antes de eu começar a falar da Lei Maria da Penha, estou aqui no chat. Deu para entender tudo? Deixa eu ver aqui. Sim, deu para entender, Beatriz. Show. O que a doutrina questiona é se eu posso dar a representação, posso, retirar a representação, acabamos de ver que podemos também, que se chama retratação da representação, e se eu posso, depois de retirar, dar a retratação de novo. Não tem aquela pessoa bipolar que é doida? É possível? Pois é, tá falhando, Melissa? Galera, eu não sei o que eu faço. Eu posso tentar mudar de quarto para chegar mais perto do roteador. Querem que eu faça isso? Ah, não. Ah, essa mensagem da Melissa é só é só enquanto digita, né? Ah, e tá tudo ok. Show. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Porque eu tô do quarto que é do lado do roteador, meu sinal tá no máximo, mas eu posso ir para esse quarto também, do roteador, não tem problema não. Então, se o crime depende de representação, como ameaça, como também o crime de estelionato, eu posso dar a representação e posso retirar, como a gente já viu. O que a doutrina questiona é se eu posso retirar a representação e depois dar a representação de novo. A resposta é que sim, pode haver a retratação da retratação, mas tem que respeitar o prazo decadencial. Paulo, eu já respondo a tua pergunta, só um minuto. Deixa eu só voltar para cá, então, antes de eu falar da Lei Maria da Penha. É possível a retratação da retratação. O que seria a retratação da retratação? Seria eu dar a representação, retirar. Aí eu me retratei. Só que agora eu quero me retratar dessa retratação. Ou seja, eu quero dar a representação de novo. Então é possível. Basicamente essa pergunta é assim: é possível retirar a representação e depois dar de novo? Sim, de acordo com a doutrina. De acordo com a doutrina.
mas tem que respeitar o prazo decadencial de 6 meses. Então, é possível decadencial. Decadencial. É possível eu retirar a representação e depois dar a representação de novo? Sim, mas eu tenho que respeitar o prazo decadencial de 6 meses. Então, hoje nós estamos no dia 26 de março. Vamos supor que você me ameaçou hoje, 26 de março. Eu tenho até que dia para dar a representação? Então, eu tenho, se a gente está em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tira um dia. Eu tenho até o dia 25 de março para poder dar a representação. Nesse tempo, até o dia 25 de março, eu posso dar a representação, posso retirar a representação e posso dar a representação de novo. Então, eu posso dar a representação mais uma vez? Posso. Mas eu tenho que respeitar esse prazo decadencial de 6 meses. Então, se você me ameaçou hoje, eu sei que é você, eu tenho até o dia 25 de setembro, aliás, 25 de setembro, para poder dar a representação, retirar e depois dar de novo. Tranquilo? Deu para entender até aí? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Quais a diferença de retratação e renúncia? Depois eu vou falar sobre isso, depois que eu falar de queixa e crime, Paula. Também fiquei em dúvida, professor, sobre a Lei Maria da Penha. Eu chego já lá. A Lei Maria da Penha é diferente. Vale sim. Já eu falo da Lei Maria da Penha. E se eu me retratar depois do prazo, surgir fato superveniente? Mas lá em fato superveniente seria outro crime? Qual seria o fato superveniente? Porque esses 6 meses começam a contar do dia em que você conhece quem é o autor do delito. Não importa se surge outra coisa. O que eu imagino que possa surgir aí é que o crime não foi de estelionato e sim foi de extorsão. Aí, se o crime sair de estelionato para ir para extorsão, sai de um crime de ação penal pública condicionada à representação e passa a ser um crime de ação penal pública incondicionada. E se a ação penal pública incondicionada, não tem mais que falar em representação. Tá dando para entender? Já eu falo sobre a Lei Maria da Penha. No caso de estelionato. Pois é, no caso de estelionato, tem casos que o estelionato deixa de ser de condicionada à representação e passa a ser pública incondicionada. Por exemplo, se a vítima for entidade da administração pública direta, por exemplo, como a União, Estado, Distrito Federal. Então, se a vítima for a União, o estelionato deixa de ser condicionado à representação e passa a ser ação penal pública incondicionada. E se o crime passa a ser de ação penal pública incondicionada, a gente não fala mais dessa questão da representação, tá dando para entender? Então, é isso que eu enxergo. Então, assim, os 6 meses vai começar a contar quando? Quando você conhece quem é o autor do delito. Então, eu descobri que foi você que cometeu o estelionato contra mim hoje. Hoje começa a contar esses 6 meses. Se durante esse prazo de 6 meses eu descubro que tem um terceiro envolvido, aí para você esses 6 meses não para, vai continuar até o dia 25 de setembro. Agora, para esse novo sujeito que apareceu, aí vai começar a contar só do dia em que eu descobri que é ele. Aí vai ser 6 meses para ele independente do que para você. Show, acho que a Elaine entendeu. Pessoal, o meu cachorro, o Top, que vocês conheceram, é porque eu tô com a rotina ligada, a porta tá fechada. Ele tá só perturbando aqui para entrar. Deixa eu só abrir aqui a porta, só um minutinho, senão ele não vai me deixar dar aula, não. Um minutinho. Diz aí, não. Pronto, galera, foi mal aí. Sim, um cachorro atrapalhando a aula, né? Mas acho um barato, pessoal, porque ele. Vem cá, cara. Porque ele é todo fofinho assim, né? E ele tem uma personalidade alfa tão grande. Aqui, ó. Aí ele foi um pitó hoje nele, ó. Ele tá a cara da desgraça, porque ele toma banho toda semana. E faz 10 dias, né, que eu não dou banho nele, porque quem vai dar banho é o pet shop, ele vai lá em casa dar banho. Ah, agora é a outra que quer entrar. Oh, meu Deus do céu. Pessoal, prometo que eu compenso esse tempo, viu? É porque senão eu vou ficar arranhando até eu abrir a porta. Fala, lindinha, tudo bom? Amor? Eu vou mostrar pra vocês agora a minha cachorrinha. Ela é o exemplo de elevação espiritual, porque ela só come, dorme, não tem conflito nenhum, é bem gordinha, não tem problema com isso. Né, meu bebê? Vem cá, Tauri. Aqui, ó. Ela é só coisa fofinha, né?
Uma lady, pessoal, uma lady. Não se apaixone por essa cachorrinha. Às vezes eu deixo na casa dos meus pais, dos meus avós, aí todo mundo quer ficar com ela. Porque ela fica com você caladinha, nem late. Dizem até que ela é muda, porque ela não late. Sim, mas deixa de besteira agora. E eu vou continuar lendo aqui. A Letícia disse assim: professor, por exemplo, recebo uma carta de ameaça, mas não sei quem mandou. Vou na delegacia para notícia e crimes. O prazo. Não. Letícia, o prazo só começa a contar quando você conhece quem é o autor do delito. Então, na eventualidade de você receber uma carta te ameaçando, uma carta anônima, vá na delegacia e o delegado ele já está autorizado a começar as investigações. Quando ele descobrir quem é, aí você começa a contar. No dia que ele descobriu quem é, quando ele lhe falar, esse prazo de 6 meses. Aí você vai ter até 6 meses para dar a representação contra essa pessoa. Depois tu me disse se tu entendeu, Letícia. A Vitória, fofo, lindo, fofinho. Eles estão a cara da derrota, eles, porque eles estão sujos. Estou precisando dessa paz de espírito dela. Letícia, eu acho que eu e toda a humanidade. E era legal, porque a aula antes de vocês, eu estava falando sobre Platão, né? E estudar filosofia é muito legal, porque filosofia é muito autoconhecimento. Aí eu estava falando do livro A República de Platão, que os seres humanos, eles têm três... A alma da gente é tripartida, de acordo com Platão, né? O apetite, o ímpeto e a racionalidade. Aí o apetite são pessoas que não se deixam controlar tanto, são pessoas que se deixam predominar pelo apetite, que é a nossa fome e a questão do sexo. E aí eu dizendo, né, que para ele, para Platão, a maioria das pessoas é movida por esse apetite. Porque realmente a gente às vezes come e fica assim, morrendo, ai meu Deus, por que eu comi tudo isso? Mas enfim, essa paz de espírito que a gente tenta achar na filosofia, ela já tem, ela é super elevada, fora do comum. Pronto, a Letícia entendeu. Bora falar sobre Maria da Penha, então? Então, o que é que vocês entenderam? Esse prazo de 6 meses só começa a contar do dia que você sabe quem é o autor do delito. Recebeu uma carta anônima te ameaçando, vá na delegacia, faça notícia crimes e o prazo de 6 meses não está contando. O delegado vai investigar. Quando o delegado descobrir, pronto, foi o Cisne que te ameaçou. Aí você vai ter o prazo de 6 meses para ir na delegacia e dar a representação contra mim. Então, a representação só vai contar, falei representação, só vai contar 6 meses, só vai começar a contar essa representação, esse prazo de 6 meses, quando você conhece quem é o autor do delito. Se é uma carta anônima, você não sabe quem ainda, não está contando. Só vai começar a contar quando você descobrir quem mandou essa carta anônima para você. Quando você descobrir, você tem que ir lá dar a representação. Você pode retirar a representação, não tem problema, como regra, desde que o Ministério Público não tenha oferecido a denúncia. Show. Eu posso retirar a representação e depois eu posso dar a representação de novo. É o que a gente chama de retratação da retratação. Isso pode, mas aquele prazo de 6 meses tem que ser respeitado. Vou já falar sobre a Maria da Penha. Deixa eu ver aqui o chat agora. Vixe, o chat. Na Lei Maria da Penha, a pessoa só pode se retratar entre oferecimento. Isso, Melissa. É assim, eu vou discutir com vocês agora sobre isso, tá bom? Bora falar um pouco sobre a Maria da Penha. Então eu voltei para cá, ó. A representação é retratável? Sim. Como regra, é retratável até o oferecimento da denúncia, tá no artigo 25. Na Lei Maria da Penha, deixa eu só botar aqui. Na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, o artigo 16 diz que é possível a retratação, que é possível a retratação até o recebimento da denúncia. Mas tem que haver uma audiência específica com a juíza da mulher e a promotora da mulher para elas explicarem a vítima. Já explico, tá, turma? As consequências da retirada da representação. Consequências da retirada da representação. Deixa eu explicar isso aqui e a gente vai já ver como é que a doutrina tem interpretado. Turma, na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, o artigo 16 diz que é possível a retirada da representação.
só que não mais até o oferecimento da denúncia, e sim até o recebimento. Veja que oferecer a denúncia é uma coisa, receber a denúncia é outra. Antes disso, só um parênteses. As pessoas têm mania de achar que todos os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Mas está errado. Existem sim crimes que envolvem a Maria da Penha que são crimes de ação penal privada. Então, por exemplo, eu estou aqui com minha mãe na casa. Se eu xingar minha mãe, se eu começar a xingar, dizer que minha mãe, aí eu falo um monte de palavrão, isso é um crime de injúria. É injúria que é um crime de ação penal privada. Minha mãe vai ter que entrar com a queixa-crime contra mim. Da mesma forma, se eu xingar a minha irmã, se eu caluniar a minha irmã, eles vão ter que entrar com a queixa-crime contra mim. Ou seja, tem crime de ação penal privada quando envolve a Lei Maria da Penha? Sim, tem. Tem crime de ação penal pública condicionada à representação, a Lei Maria da Penha? Sim, tem. Então a ameaça, se eu ameacei minha mãe que está aqui do meu lado, se eu ameacei minha mãe vai ter que dar representação para eu poder ser processado pela ameaça que eu fiz contra ela. Então é um erro muito grande que no começo, quando a Lei Maria da Penha surgiu, eu até vi alguns professores falando isso, mas é um erro muito grande achar que todos os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha são crimes de ação penal pública incondicionada. A Lei Maria da Penha, mesmo que ela seja aplicada
Galera, vocês estão aí? Turma, tem alguém? Sim. Vale, eu caí que horas que eu não vi? Ô, comédia. Galera, me digam aí até que hora, que parte vocês viram, porque eu tava aqui falando sozinho. Faz tempo? Haha, comédia. Ô, comédia, mas não tem... Olha o tanto que eu já escrevi, ó. Eu vou, eu vou voltar aqui, ó. O tanto que eu já escrevi, ó. Atenção, crime de lesão corporal leve, Maria da Penha, comédia. Peraí, de onde é que eu recomeço? Me instruam aí, de onde é que eu recomeço? Comédia. Não sei porque que caiu, juro por Deus. Não sei mesmo. Onde é que eu parei? Caiu 10 minutos? Ah, falando que nem todos os crimes da Lei Maria... Tá. Caramba. Minha gente, eu falando aqui sozinho, aqui, dedicado. Comédia. Show. Vou voltar lá pro slide. Fala, tomara que eu não caia de novo. Eu não entendi porque caiu. Foi a primeira vez. Eu já dei várias aulas nesse Meet, ou no Meet, e nunca caiu. Foi a primeira vez. Show. Voltei pra cá, ó. O que é que eu tava falando pra vocês? Pra vocês terem... Ai, eu tava no 16 da Lei Maria da Penha. No 16? Nossa Senhora. Então vamos voltar. A gente está falando que a representação é retratável. A regra é que a representação ela pode ser retirada até o oferecimento da denúncia. Contudo, na Lei Maria da Penha, o artigo 16 diz que é possível a retratação até o recebimento da denúncia. Mas tem que haver uma audiência específica, isso está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Mas tem que haver uma audiência específica com a juíza da mulher e a promotora da mulher, para elas explicarem, a juíza e a promotora, a vítima, ou seja, a mulher, as consequências da retirada dessa representação. Então, assim, enquanto a regra é que eu posso retirar a representação até o oferecimento da denúncia, se é num contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, se é num contexto que se aplica a Lei Maria da Penha, aí a mulher vai poder retirar até um momento depois, até o recebimento da denúncia. Então a mulher vai poder retirar a representação até o recebimento da denúncia. Então eu estava falando para vocês só uma atençãozinha antes de eu explicar esse artigo 16, que é o seguinte: às vezes cai em prova que todo crime, quando aplica a Lei Maria da Penha, é de ação penal pública incondicionada. E isso está errado. Vou voltar para cá. Todo crime, quando aplica a Lei Maria da Penha, pode ser de ação penal pública incondicionada, pode ser de ação penal pública condicionada à representação, ou pode ser de ação penal privada. Então, às vezes, cai tanto a Lei Maria da Penha, como a Lei de Juizados Especiais, dizendo assim: se aplica a Lei Maria da Penha, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Errado. A Lei Maria da Penha, mesmo quando ela é aplicada, tem crimes de ação penal pública incondicionada, como é o caso da tentativa de homicídio, do roubo, do sequestro. Aí a ação penal. Peraí. Se aplica a Lei Maria da Penha, eu tô tão confuso de onde é que eu parei que eu fiquei confuso agora. Se aplica a Lei Maria da Penha, existem crimes de ação penal pública incondicionada, como é o caso do homicídio, do aborto, do estelionato, não, da extorsão e por aí vai. Se aplica a Lei Maria da Penha, tem crimes de ação penal pública condicionada à representação, como é o caso da ameaça, como é o caso do estelionato. E se aplica, pessoal, a Lei Maria da Penha, também pode ter crime de ação penal privada. Então, a Lei Maria da Penha aceita esses três tipos de ação penal. Tá errado quando a questão diz, não, Lei Maria da Penha obrigatoriamente vai ser ação penal pública incondicionada. Não. Se aplica a Lei Maria da Penha, eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada, tenho um crime de ação penal pública condicionada à representação e tenho um crime de ação penal privada. Aí, às vezes, que é assim, se aplica a lei dos juizados especiais, todos os crimes são de ação penal privada. Tá errado. Juizado especial, eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada, como é o caso de desacato, como é o caso como é o caso de desacato, como é o caso do abuso de autoridade. Eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada, se aplica a lei dos atos especiais. Se aplica a lei dos atos especiais, eu tenho um crime de ação penal pública condicionada à representação, como é o caso da ameaça, e tenho um crime de ação penal privada, que injúria, de calúnia e difamação. Então, se aplica a Lei Maria da Penha, eu tenho os três tipos de ação penal. Se aplica a lei dos atos especiais, eu também tenho os três tipos de ação penal.
Quando caiu, eu estava conversando com vocês sobre o único cuidado que eu quero que vocês tenham em relação a um crime que vai mudar a ação penal se o crime se envolver a Lei Maria da Penha. Então, o crime de lesão corporal de natureza leve, que está no artigo 129 caput do Código Penal, é o único crime que vai mudar a ação penal quando eu aplico a Lei Maria da Penha. Como assim? A regra é que o crime de lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Essa é a regra. E quem é que diz isso? O artigo 88 da Lei dos Atos Especiais. Então, se você ler o artigo 88 da Lei dos Atos Especiais, vai dizer que lesão leve depende de representação. Se eu der um murro em alguém, tô revoltado, saio no meio da rua, não aguento mais a quarentena e der um murro em alguém, para eu ser punido, essa pessoa tem que representar contra mim. Tudo bem até aí? Agora, quando aplica a Lei Maria da Penha, lesão corporal de natureza leve se torna crime de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, quem diz que lesão leve depende de representação é a Lei dos Juizados Especiais. Quem diz que lesão leve depende de representação é a Lei dos Juizados Especiais. Acontece que o artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei dos Juizados Especiais quando existe violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei dos Juizados Especiais, eu não posso mais aplicar o artigo 88. Razão pela qual lesão leve, no contexto da Lei Maria da Penha, é crime de ação penal pública incondicionada. Então, é o único cuidado que você tem que ter em relação ao crime de lesão leve. Então, a Lei Maria da Penha admite crime de ação penal pública incondicionada? Sim. Lei Maria da Penha admite crime de ação penal pública condicionada? Sim. Lei Maria da Penha admite crime de ação penal privada? Sim. Agora, lesão leve, se envolver o contexto de Maria da Penha, vai ser ação penal pública incondicionada. Lesão leve, se não envolver o contexto da Lei Maria da Penha, vai ser ação penal pública condicionada à representação. Então, eu estava dando o seguinte exemplo, e já eu vou para o chat para saber se vocês estão com alguma dúvida. Eu estava dando o seguinte exemplo. Eu dei um murro no meu irmão. A Lei Maria da Penha só protege mulher. Então, nesse contexto, que eu dei um murro no meu irmão, não tem Maria da Penha. Aí eu fui e dei um murro na minha irmã. Opa! Quando eu dou um murro na minha irmã, se aplica a Lei Maria da Penha. Nos dois casos, eu cometi lesão leve. Nos dois casos. Em relação à lesão que eu cometi ao meu irmão, eu só vou poder ser punido se o meu irmão der a representação contra mim. Então, em relação à lesão que eu causei no meu irmão, para eu ser punido, para eu ser processado, para ter TCO contra mim, o meu irmão tem que ir lá dar a representação. Mas em relação à minha irmã, se um vizinho me viu batendo na minha irmã, ou batendo na esposa de alguém, então o vizinho viu o marido batendo na esposa, ou então em relação afetiva também, uma esposa batendo na outra esposa, o vizinho pode ligar e chamar a polícia, e mesmo que a esposa não queira, mesmo que a minha irmã, que eu dei um murro nela, não queira, eu vou poder ser processado por esse crime sim. Porque lesão leve, no contexto da Maria da Penha, é de ação penal pública incondicionada. Então, se você tem um vizinho que bate na esposa, você pode ligar sim para o 190 e a polícia vai poder atuar, vai poder levar o cara preso, vai poder avisar para o Ministério Público processar esse cara. Ainda que a esposa fique, não, eu não quero, eu não quero. Como lesão leve, no contexto de Maria da Penha, de ação penal pública incondicionada, não depende de qualquer condição e nem de qualquer vontade, mesmo da esposa dele ou mesmo da minha irmã, para quem bateu na mulher nesse sentido, seja punido. Tranquilo? As outras lesões, já eu vou pro chat, as outras lesões, todas as lesões, tirando a leve, são de ação penal pública incondicionada. Agora, se envolve Maria da Penha, todas as lesões, leve, grave, gravíssima, seguida de morte, todas as lesões corporais, quando envolve a Maria da Penha, é de ação penal pública incondicionada. Vou repetir. Todas as lesões corporais, leve, grave, gravíssima, seguida de morte, todas as lesões corporais, quando envolve a Maria da Penha, todas, são de ação penal pública incondicionada. Se não envolver Maria da Penha, todas as lesões corporais, grave, gravíssima, seguida de morte, são de ação penal pública incondicionada.
A única que vai ser de ação penal pública condicionada à representação, quando não envolve a Lei Maria da Penha, é a lesão leve. Então, lesão leve envolve Maria da Penha, pública incondicionada. Lesão corporal leve não envolve a Maria da Penha, pública condicionada à representação. Tô indo pro chat agora, se você tiver dúvida, pode falar comigo lá. Bora lá. Coloca o slide novo, professor, o Word sumiu. Peraí, bota já. Professor, ela pode se retratar a qualquer momento até os... Pronto. Melissa, já eu te respondo sobre isso, tá? Aguarda aí um pouquinho. O Vitor, Sidney, sei que é uma dúvida mais de penal, não tem problema não, cara, fica tranquilo. Mas quando se trata de lesão leve contra um travesti, será de ação penal pública condicionada à representação ou incondicionada? É assim, na verdade, o que eu tô entendendo que tu tá me perguntando é se para travesti se aplica ou não a Lei Maria da Penha. Vai depender muito. A doutrina nem a jurisprudência, eles têm uma posição pacífica sobre isso, mas o que se tem predominado, assim, o que vem predominando, é que se o travesti, se a pessoa tiver na identidade dela sexo feminino, ainda que ela seja uma transgênero, ela mudou, vai ser sim aplicada a Lei Maria da Penha para ela. Então, o que tem prevalecido sobre essas questões de sexo, né? Tipo, nasceu com corpo de homem, mas se entendeu mulher e virou, e resolveu virar transgênero. Ou então se veste como mulher, como é o caso da travesti, que é outra categoria. Vai se aplicar a Lei Maria da Penha? Depende. Depende se está ou não no RG dela, se ela pediu ou não a mudança. Se ela tiver pedido a mudança, então a pessoa nasceu com corpo de homem e mudou achando que era mulher, querendo ser mulher. Se ela fez a mudança do sexo no RG, se aplica assim a Lei Maria da Penha. Deu para entender, Vitor? Se encaixa, né? Pronto. Deu para entender, Vitor? Depois tu me diz aí, tá bom? E aí a Melissa, eu vou responder a dúvida da Melissa agora. Então, turma, eu acho que ficou claro. Perfeito, show, cara. Voltei, turma, voltei. Voltei e a culpa foi minha. Vai dar certo, vai dar certo. Foi mal, a culpa foi minha dessa vez. Sabe o que eu fiz? Como eu tô no Mac, aí para você sair da tela, você usa os 4 dedos, né? Só que aí eu fui sair da tela e eu acho que ele só sentiu 2 dedos. Aí foi como se eu tivesse voltado, aí por isso que saiu. Mas pronto, voltei. Deixa eu terminar aqui. Pronto, aí eu vou voltar pro Word agora, tá bom? Voltei. Beleza. Aí agora para a dúvida da Melissa e aonde eu quero chegar com vocês. Então todos vocês já entenderam que se aplica a Lei Maria da Penha, pode ter crime de ação penal pública incondicionada, pode ter crime de ação penal pública condicionada à representação, ou pode ter crime de ação penal privada. Seu menor problema. O que eu vou estudar com vocês agora é sobre o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Porque o artigo 16, ele é claro e diz assim, ó, ele diz que é possível a mulher se retratar até o recebimento da denúncia e que tem que haver uma audiência específica com a juíza da mulher e a promotora da mulher, onde elas vão, a juíza e a promotora, explicar para a mulher violentada as consequências de retirar essa representação. Então vamos supor que o marido ameaçou a mulher. Ó, eu vou te matar. A mulher foi para a delegacia e aí a mulher deu a representação. E aí foi feito o procedimento, né? A mulher foi à delegacia da mulher, deu a representação e foi feito o procedimento. Depois de um tempo, vamos supor que essa mulher que foi ameaçada pelo marido, ela se arrependeu. E ela quer retirar a representação. Para ela retirar, de acordo com a Lei Maria da Penha, ela pode até o recebimento da denúncia. Só que ela vai ter que ir para uma audiência, onde vai estar presente a juíza da mulher e a promotora da mulher, e a juíza da mulher e a promotora da mulher vão explicar para essa mulher violentada no caso ameaçada, as consequências de retirar a representação. E aí tá valendo. Então, para o Código de Processo Penal, só é possível você retirar a representação até o oferecimento da denúncia. Para a Lei Maria da Penha, é possível você retirar a representação, é possível você se retratar
até o recebimento da denúncia, mas tem que ter uma audiência específica para falar dessa retirada da representação, quando se aplica a Lei Maria da Penha. Show! Isso é o que a lei diz. A doutrina, porém, vem entendendo que a mulher violentada no contexto da Lei Maria da Penha só pode retirar a representação entre o oferecimento e o recebimento da denúncia. Isso já até, turma, caiu no OAB. Isso até já caiu no OAB na segunda fase, perguntando qual era o lapso temporal que a mulher podia tirar a representação que ela deu. Quem colocou de acordo com a lei que a mulher pode tirar até o recebimento da denúncia, desde que tenha essa audiência específica, foi dado como errado. A resposta correta que foi dada é que a mulher vai poder tirar só entre o recebimento e o oferecimento da denúncia e vai continuar existindo a necessidade de ter a audiência específica para falar sobre a Lei Maria da Penha, para falar sobre essa retirada. Ainda precisa dessa audiência específica. Show? Vou voltar lá para o chat, tá? Vou tirar aqui do Word rapidinho, só para eu poder ver se vocês estão com alguma dúvida. Deixa eu ir para o chat aqui. Professor, Beatriz, pode retirar a retirada da representação para o CPP, até o oferecimento da denúncia. A gente já conversou sobre isso. Show. Professor, pode... O Word não está aparecendo para mim. Vala, meu Deus. Tá difícil, viu, hoje? Mas vai dar certo. Show, turma. Então, acho que agora está aparecendo, né? O Word. Me digam aí se o Word está aparecendo, ó, para vocês. Caramba. A aula de hoje está cheia de animações. Vai dar certo. Eu vou sair do Word rapidinho só para ver se vocês estão conseguindo ver o Word agora. Só um minuto. Agora sim, né? Pronto, eu vi aqui. Agora sim. Beleza. Eu vou deixar no Word, vou explicar de novo o que é que eu escrevi no Word. E aí eu vou disponibilizar o Word. Assim que acabar a aula, eu já mando para a Janete, tá? E a aula também eu vou disponibilizar no YouTube. Vou voltar aqui pro Word. Ó, o que é que eu falei, tá? Quando deu esse tilt aí. A representação retratável, sim, até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Até o Ministério Público oferecer a denúncia, como regra, você pode retirar a representação. Acontece que na Lei Maria da Penha é possível retirar a representação até o recebimento da denúncia. Contudo, tem que ter uma audiência específica com o juíza da mulher e a promotora da mulher para elas explicarem para a vítima as consequências da retirada da representação. Show! Então, para a Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia, mais uma audiência específica, a mulher ameaçada pelo marido, pelo irmão, ela pode retirar a representação. Mas a doutrina, como eu coloquei aqui, ó, vem entendendo que a mulher violentada, no contexto da Lei Maria da Penha, só pode retirar a representação entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia. Entre o oferecimento e o recebimento da denúncia, mais audiência específica. Vou tirar até esse violentado aqui para você não confundir com outros tipos de lesão. Porque quando vocês forem estudar a Lei Maria da Penha, vocês vão ver que tem 5 tipos de lesão. Então a ameaça é um tipo de lesão. Por isso que eu coloquei a mulher violentada, um tipo de violência contra a mulher, a ameaça. A Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência contra a mulher. E uma das violências é exatamente a ameaça. Por isso que eu coloquei a mulher violentada, mas eu tirei a mulher no contexto de violência de Lei Maria da Penha. Show! Eu vou lá pro chat agora. Esse hoje eu vou disponibilizar para vocês, para saber se vocês estão com alguma dúvida. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, turma? Alguém está com alguma dúvida? Sim ou não? Tudo ok. Show. Então ninguém está com dúvida, né? Podemos continuar só para a gente recuperar um pouquinho desse nosso tempo que a gente perdeu? Podemos? Massa. Vou lá voltar para o Word. Agora, turma, a gente vai conversar sobre as ações penais privadas, onde na ação penal privada
O titular da ação penal privada, como a gente já viu, é o ofendido ou o representante legal dele, como regra, e tem que ter uma procuração com poderes específicos ou especiais. Essa procuração com poderes específicos ou especiais, ela é dada tão somente, turma, essa procuração com poderes específicos ou especiais, ela é dada para o advogado poder entrar com queixa-crime e para o advogado ou qualquer pessoa poder dar a representação por alguém. E o nome da petição inicial é queixa-crime. Quais são as espécies de ação penal privada, tá? A gente tem a ação penal privada propriamente dita, ou exclusivamente privada, A gente tem a ação penal privada personalíssima, que só tem um caso, que é o 236, a gente até falou sobre isso ontem, eu vou até voltar a falar sobre isso. E a gente tem a ação penal privada subsidiária da pública. Então a gente já terminou de ver as ações penais públicas, tanto a incondicionada como a condicionada, e agora a gente está vendo a ação penal privada. Lembre que todo crime ou é de ação penal pública ou é de ação penal privada. Todo crime. Ou é de ação penal pública ou é de ação penal privada. Tô já acabando. Pode ser. Ou deixa pro jantar. Sim, turma. Então, o crime hoje vai ser de ação penal pública ou ação penal privada. Se o crime for de ação penal privada, vai ser um desses três tipos de ação penal privada. Ou propriamente dita, ou exclusivamente privada. Essa é a regra. Lembrem, turma, que eu falei para vocês que tem que ter expressa previsão legal. Se você lê tudo que a lei diz sobre determinado crime e a lei não fala da ação penal daquele crime, vai seguir a regra dizendo que é ação penal pública incondicionada. Agora, para o crime ser de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, é preciso ter expressa previsão legal. De maneira que, como é que você vai saber que um crime depende de representação ou um crime é de ação penal privada? Porque a lei vai te falar expressamente. Então, algumas vezes, e você pode ir olhar, por exemplo, o artigo, os crimes contra a honra, né? Os crimes contra a honra, que é calúnia, difamação e injúria, esqueci o acento ali, eles são crimes de ação penal privada, como regra. Então, calúnia, difamação e injúria, que eles estão no artigo 138 a 140 do Código Penal, eles são crimes de ação penal privada, como regra. Como é que eu sei? Porque quando eu leio o artigo 145 do Código Penal, vai dizer assim: os crimes previstos neste título, aliás, neste capítulo, os crimes previstos neste capítulo são crimes que dependem de queixa. Se depende de queixa, lá está expressamente falando, você pode dar no artigo 145, que a regra é que os crimes contra a honra dependem de queixa. E quando o código diz que o crime depende de queixa, ele é crime de ação penal privada. E a regra é que esse crime de ação penal privada vai ser ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada. Por quê? Porque a gente só tem um caso de ação penal privada personalíssima, que é o artigo 236 do Código Penal. É o único caso. Deixa eu colocar até aqui embaixo para vocês entenderem. O único caso é o artigo 236 do Código Penal. Então, toda vida que você vê, o crime depende de queixa, esse crime vai ser crime de ação penal privada, propriamente dita ou exclusivamente privada. O único caso que a gente tem que o crime é de ação penal privada personalíssima é o 236 do Código Penal. É o único caso que a gente tem de ação penal privada personalíssima. E qual seria a diferença entre ação penal privada propriamente dita e ação penal privada personalíssima? A ação penal privada propriamente dita ou personalíssima, a diferença é o artigo 31 do CPP. E o que é que o artigo 31 do CPP vai dizer? Vai dizer que, no caso do querelante, da vítima, dele morrer
O direito de entrar com queixa ou de continuar com queixa passa para o SECAD. Então, o direito de entrar com a queixa, crime, ou continuar o processo, ou continuar com a queixa crime, tá assim? Processo com a queixa crime passa para o SECAD. Quem é o SECAD? É o companheiro, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão. Deixa eu copiar esse artigo aqui para vocês, já que esse artigo ele é mega importante, eu vou copiar no nosso esqueminha aqui, ó. Artigo, só um minutinho. Pronto. Então, turma, ele vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui, colar especial. O que é que o artigo 31 diz? Vai dizer que, no caso de morte do ofendido, ou quando ele é declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará para o cônjuge. Cônjuge ou companheiro, te viu que é possível fazer interpretação analógica no processo penal, não tem problema. Ascendente, descendente ou irmão. Então, a gente está discutindo a diferença dos crimes de ação penal privada propriamente dita e do crime de ação penal privada personalíssima. Qual seria a diferença? A diferença é que quando o crime é de ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada e o ofendido morre, o direito de entrar com a queixa ou de continuar com a queixa, e tem prazo, a gente vai ver isso, que é a perempção, passa para o SECAD, como regra. Contudo, se o crime for de ação penal privada, propriamente dita, no caso de morte do ofendido ou declarado ausente, extingue a punibilidade do suspeito. Extingue a punibilidade do suspeito, do indiciado, suspeito, do querelado. Em outras palavras, só quem pode, nesse caso, só quem pode ajuizar a queixa-crime, ajuizar a queixa, ou prosseguir o processo, é a vítima. Então, tá dando para entender? Eu vou só subir aqui para vocês conseguirem ver as duas coisas. Tá dando para entender a diferença das duas? Se você lê no Código Penal e lá tá escrito que o crime depende de queixa, tenha por base que vai ser ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada. E o que é que significa? Significa que se o ofendido morrer, o direito de entrar com a queixa, de oferecer a queixa, ou de prosseguir na ação, passa para o SECAD. O cônjuge, o companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Contudo, se o crime for de ação penal privada personalíssima, e a gente só tem um caso, que é o 236, e o ofendido vem a morrer, só quem pode ajuizar essa queixa é o ofendido. Quando ele morre, extingue a punibilidade do criminoso. Qual é o crime do 236? É o crime de contrair casamento, induzindo o outro contraente a erro essencial ou ocultando impedimento. Então é você casar com alguém sabendo que você é irmão da pessoa e não falar para a pessoa que você é irmão dela, separados na maternidade. É você casar com alguém e esconder dela que antes do casamento você cometeu um crime que torna insuportável a vida conjugal, como é o caso do estupro. É você casar com alguém e esconder dela que você tem uma doença anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal, como é o caso da psicopatia. Então, o 236, que é o único caso de ação penal privada personalíssima, é você casar com alguém enganando essa pessoa. Porque recai ou impedimento, vocês não podem casar e você está enganando ela, ou um erro essencial, que aí é uma doença, um crime anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal. Esse crime vocês viram em penal 3. É um crime que sempre o professor comenta. Então, se eu casei com alguém, escondendo da pessoa que a pessoa era, sei lá, era meu tio, que eu não posso casar com tio, era, sei lá, é meu tio, minha tia. Aí, nesse caso, sobre mim eu cometi um crime de contrair casamento induzindo a erro essencial. Só a pessoa que eu casei enganado é que pode entrar com ação penal contra mim. Se essa pessoa vem a morrer, ninguém mais pode entrar com ação penal contra mim. Simplesmente vai ser extinta a minha punibilidade.
Deu para entender a diferença desses dois? Eu vou pro chat agora, eu vou sair do Word. Vamos lá, deixa eu ir pro chat. Show. E aí, o sofrimento, pronto, kkkk. Lembra do Word? O Word tá aparecendo, o Word não tá aparecendo. A gente vai disponibilizar. Sim, pronto. Travou, pronto. Galera, vocês entenderam a diferença de ação penal privada, exclusivamente privada e ação penal privada personalíssima? Me dê um feedback. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Porque eu vou encerrar a aula agora. Alguém tem alguma dúvida? Pô, perfeito, então. Turma, então eu vou encerrar a nossa aula terça-feira. A gente vai nesse horário a priori. Caso vocês queiram mudar de horário, pode conversar aí com a Janete, ela passa para mim, eu mudo para mim, eu tô livre, qualquer horário tá bom, não tô nem saindo de casa. Obrigado aí pelo feedback, turma. E é isso, não saiam de casa, se protejam. Sim, hoje eu vou passar um trabalho, tá, Yasmin? Aí eu aviso aí para vocês, é um trabalho que não vale nota, só para valer como frequência, e é bem tranquilo. Não, ainda não tá, assim que eu colocar no Unifor Online, eu aviso a vocês, e aviso também a nossa querida monitora. Tá bom? Pois, turma, beijão, fiquem com Deus, almocem, fiquem fortes, e se cuidem, tá bom? Não saia de casa. Tchau, turma. Tchau, tchau.